Fala pessoal ligado no canal do Curso Liberdade, beleza? Hoje uma videoaula especial para alunos pequenos. Sim, a gente vai tratar de um assunto da matemática do ensino fundamental. Lembrando que essa aula atende também você que está fazendo educação de jovens e adultos, você que está no ensino médio, mas tem algumas dúvidas na hora de fazer algumas continhas de matemática, e até você que está sem estudar, mas chega a hora de fazer aquela continha ali, está sem telefone, sem uma calculadora perto. Então, ó, uma aula especial pra gente, tá? Hoje a nossa conversa é sobre divisão com decimais. A gente vai aprender a dividir números que tem vírgula, né? Aquela hora que a gente dá enrolada, quando é que eu coloco uma vírgula, o que eu faço, tem que colocar zero, não tem? Então hoje a gente vai tirar essas dúvidas, tá? Vamos começar então? A gente tem algumas continhas aqui e a gente vai resolver elas todas bem detalhadamente. No final da nossa aula, vou vir com algumas surpresas ainda para a gente discutir, tá? Então vamos lá. Começando da primeira conta, vamos montar ela aqui. Eu tenho 28 dividido por 16. Ó, 28 é maior do que o 16, então o dividendo é maior do que o divisor e nenhum dos dois números tem vírgula, então posso começar a minha divisão normalmente. Recapitulando os termos, ó, aqui é dividendo, divisor, o resultado da nossa conta é o quociente e quando sobra alguma coisa é o resto da divisão, tá? Então vamos lá, vamos começar a dividir. 28 dividido por 16, a gente vai colocar 1, porque o 2 vezes 16 daria 32, é maior do que o 28. Lembra, o número aqui que a gente coloca, ele tem que ser menor ou igual ao dividendo, nunca maior do que ele, tá? Então, aqui dá 16 e sobra um 12 de resto. O 12 não dá para dividir por 16, porque é menor. O que a gente vai fazer? Acrescentar um zero e quando eu coloco esse zero que não tinha na conta, eu coloco uma vírgula no quociente. Agora a gente faz 120 dividido por 16. Vou jogar aqui o 7, porque 7 vezes 16 dá 112. Se eu colocasse 8, eu ia ter um resultado maior do que o 120. Aqui sobram para a gente 8 de resto. O 8 não dá para dividir por 16. De novo a gente acrescenta um zero. Só que agora, lógico, você não vai colocar outra vírgula, tá? O número tem uma vírgula só. Beleza? 80 dividido por 16 é 5, que dá 80 exatos. E o resto é zero. Então, nossa primeira continha, 28 dividido por 16, o resultado 1,75. Ok? Vamos partir para a próxima conta. Vamos trazendo para cá. 52 dividido por 25. Números alternados, né? 52 dividido por 25, de novo, o dividendo maior do que o divisor. Nenhum dos dois números tem vírgula, então a gente começa a divisão normalmente. 52 por 25, eu coloco 2, tenho 50 e sobram 2 de resto. Aquele processo que a gente viu no exercício anterior. Eu acrescento um zero e ponho a vírgula no quociente. Toda vez que a gente acrescenta esse zero que não tinha, a gente coloca uma vírgula no quociente. Só que repara, o 20 ainda não dá para dividir por 25. Então eu vou colocar outro zero. Toda vez que a gente tiver que colocar dois zeros de uma vez, a gente coloca um zero no quociente, tá? Agora 200 dividido por 25, 8, dá 200 e o resto zero. Beleza? A princípio, a mesma história do exercício anterior, só que apareceu essa novidade de acrescentar zero. Tem muita gente que embora que não sabe, né, dessa questão de colocar esse zero, acaba colocando 2,8 e quando vai tirar a prova dá tudo errado, tá? Por causa disso. Então, acrescentei 2 zeros, lembra de colocar o zero lá no quociente, ok? Partindo para a próxima conta. 12,8 dividido por 4. Você repara comigo que agora eu já tenho uma vírgula no dividendo. O que a gente vai fazer? Qual que é o procedimento? Nós vamos igualar as casas decimais. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, uma casa decimal. Então, eu coloco uma casa decimal no divisor também. Agora eu tenho uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. A gente pode fazer essa divisão agora sem a vírgula. Fica então
128 dividido por 40, tá? O resultado de 128 dividido por 40 é o mesmo resultado de 12,8 dividido por 4. Então vamos lá, 128 por 40, a gente coloca o 3 que vai dar 120. Sobram 8 de resto. Aí agora a gente sabe, 8 não dá para dividir por 40, eu acrescento 0, coloco uma vírgula no quociente. 80 por 42, aqui vamos dar 80, e o resto 0. Tá? Então, 12,8 dividido por 4 é 3,2. Tá? Pegou esse jeitinho aqui de fazer essa conta? Vou apresentar uma outra forma de fazer. Ela é mais simples. Às vezes a gente tem mais dificuldade de enxergar como é que ela foi feita. Mas quando a gente consegue resolver por esse modo, fica muito mais fácil e muito mais rápido. Então vamos lá. Vou colocar ele aqui e a gente vai explicando. Ó, de novo a mesma conta. 12,8 dividido por 4. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de maturidade para enxergar quando é que dá para fazer isso, tá? O 12, ele é um múltiplo de 4. Ele dá uma divisão exata. E o 8 também dá para dividir por 4. É múltiplo de 4. O que a gente pode fazer? 12 dividido por 4 é 3. 8 dividido por 4 é 2. Separando o 12 e o 8 eu tinha uma vírgula, então separando os resultados eu também tenho uma vírgula. Tá? Saiu a mesma continha com a mesma resposta, bem mais rápido. Joia? Vamos para a próxima conta. 62,5 dividido por 1,25. E agora você repara, eu tenho casas decimais tanto no dividendo quanto no divisor. E o processo é o mesmo, igualar as casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho duas. Então, coloco esse zero aqui, tá? Depois da vírgula a gente pode colocar quantos zeros a gente precisar, isso não vai interferir. Ok? Bom, e o que a gente tem agora? Tirando as vírgulas, eu fico com 6.250 dividido por 125. E aquele processozinho que a gente conhece lá de trás. 6 não dá para dividir por 125, 62 também não dá, 625 dá, porque é maior. 625 por 125 é 5, e a gente vai ter os 625 aqui, o resto 0. Esse 0 que está aqui na minha conta, ele vem para o quociente, tá? Então, sobrou um resto lá no dividendo, se acrescenta ele no quociente. Agora, então, 62,5, que é a mesma coisa que 62,50 por 1,25, o resultado é 50, ok? Partindo para a nossa quarta conta agora, eu tenho 0,21 dividido por 0,9. Casas decimais, tanto no dividendo quanto no divisor. Aqui tem uma casa decimal a menos, então eu acrescento um zero aqui e tiro as vírgulas. Fica 21, quando eu tirar essa vírgula, o zero some. 21 por 90. Esse zero também subiu para o mesmo processo. O 21 é menor do que o 90, então a gente acrescenta um zero. Acrescentei esse zero, 0, aqui, não tinha nada antes, então eu coloco 0, 210 dividido por 90, a gente vai colocar 2, que vai dar 180, e vão sobrar 30 de resto. O 30 é menor do que o 90, então eu acrescento um zero, já tem vírgula, então não tem nada que fazer no quociente. 300 por 90 é 3, vai dar 27, vou colocar aqui certinho, vai dar 270. E agora, então, sobram 30. E aí, repara, que fica na mesma coisa. A gente acrescenta um zero, vai dar um 3 aqui, vai dar 270 e essa conta fica repetindo. Isso, então, é o que a gente chama de dízima periódica, tá? Essa seria uma dízima periódica composta porque tem o 2 que não repete. O 3 vai repetindo infinitamente. Ok? Moçada, essas, então, são as continhas com decimais. Com esses processos que a gente adotou aqui, você consegue resolver qualquer tipo de conta agora. O que eu vou te apresentar são métodos agora mais fáceis para alguns valores. Olha só, repara comigo.
Se eu tenho 2 dividido por 0,5, o resultado é 4. 7 dividido por 0,5 é 14. O que você está observando aqui? Que dividir por meio é só pegar o número e multiplicar por 2, sem maior complicação, tá? Então, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar o número por 2. O seu dividendo, ele é multiplicado por 2 e você vai ter o resultado. Pode fazer na calculadora e conferir que vai dar certo, tá? Desde que você faça a conta certa, não vai bater o valor errado. Quando você tem um pouquinho mais de profundidade, você vai observar o seguinte: dividir por 0,25 é multiplicar o resultado por 4. Então, o 2 aqui, por exemplo, por 0,25, eu teria 8. E assim vai, você vai descobrindo um tanto de forma de resolver, tá? Espero que essas aulas tenham te ajudado. Vai praticando, põe a calculadora do lado para tirar na prova, capriche nos estudos. A gente se vê na próxima videoaula, se Deus quiser. Até a vitória sempre!